Comparatives. O que é exatamente isso? Nada mais é que o comparativo. Você está se comparando com alguém ou você é o melhor naquele determinado ambiente. Exatamente isso que a gente vai aprender como utilizar isso no inglês. A primeira parte da aula é a estrutura. Os comparatives servem para comparar duas coisas. Estrutura. Adjetivo curto, você vai utilizar o er mais than. Se o adjetivo for longo, você vai utilizar o more mais o adjetivo. Exemplo: My house is bigger than yours. Minha casa é maior que a sua. A gente vê que o adjetivo é curto, basta adicionar o er. Só que em algumas ocasiões temos que dobrar a consoante. Então aqui dobrou a consoante o G e adicionou o er mais o than. Significa o than, bem a tradução mais ou menos como o que. Agora, quando é um adjetivo mais longo, this book is more interesting than that one. Esse livro é mais interessante que aquele. Como interesting é mais longo, você tem que manter ele como normalmente, só que antes você adicionar o more, entendeu? Esse livro é mais interessante que aquele. Logo depois você vai adicionar o than. Então, esse é o pilar que a gente pode utilizar. Vamos agora entender detalhadamente cada um deles. Adjetivos curtos. Exemplo: tall, taller, small, smaller, faster, faster. Levando a tradução ao pé da letra, vai se tornar mais alto, menor, mais rápido. Você percebe que geralmente são adjetivos curtos mesmo, tá? Vamos exemplo aqui. He is taller than me. Ou pode utilizar o smaller. He is smaller than me. Ele é menor que eu. Mesma coisa que para bolsa. His bag is smaller than that one. Esta bolsa é menor do que aquela. Comparação. E agora também aqui pode usar a mesma coisa aqui com faster. He is faster than me. Ela é mais rápida do que eu. E assim a gente acaba entendendo que os adjetivos curtos, simplesmente você vai adicionar o er mais o than após o adjetivo. E se o adjetivo for longo? Se o adjetivo for longo, a gente vai utilizar o more antes de adjetivos longos, tá bom? Geralmente quando tem mais de duas sílabas. A gente pode analisar com as duas frases aqui abaixo. This dress is more beautiful than that one. Isso significa: esse vestido é mais bonito do que aquele. Segundo exemplo, agora com o carro. The car is more expensive than the bike. O carro é mais caro que a bicicleta. Óbvio, né? Mas essas coisas bem óbvias, coisas bem... Tem uma diferença muito grande no inglês, coisas aleatórias, é mais fácil para você aprender no inglês. Um exemplo é o próprio Duolingo, né? Colocar frases bem doidas para você aprender o inglês com mais facilidade. Com essas frases bem exageradas ou frases nada a ver. Só que a gente sabe que alguns comparativos não vão seguir exatamente essa regra, tá? Vamos então analisar porque eles não seguem essas regras. O good, por exemplo, você não vai adicionar o er no final, vai se tornar, na verdade, better, que na tradução se torna melhor. Bad vai se tornar worse. Far, que já é longe, quer dizer que é mais longe ainda, que você vai adicionar o farther, o H além do ER. Bora então ver essas duas frases para a gente entender melhor. This movie is better than the last one. Como são adjetivos curtos, você não vai adicionar o more, tá? Caso você me pergunte. Por quê? Porque aqui já foi alterado, tá? This movie is better than the last one. Esse filme é melhor que o último. His results were worse than mine. Os resultados dele foram piores que os meus. Então, foi utilizado aqui o exemplo do melhor e do pior. Você entender que algumas coisinhas realmente você vai ter que memorizar para você conseguir comunicar de forma correta. Mas não é tantas assim que você precisa memorizar. E chegando aqui nas dicas práticas, então você nunca pode esquecer que o then você vai utilizar geralmente depois, você não vai utilizar antes, que acabou esquecendo o then aqui no exemplo errado, mas o exemplo errado seria she is then smarter him. Sempre o then vem depois. E para você intensificar mais ainda, você pode colocar much, a lot, far. Today is much colder than yesterday. Hoje é muito mais frio que ontem. Então você vai utilizar o little e o slightly para suavizar. This book is a little easier than that one. Este livro é um pouco mais fácil do que ele. Então, você acaba de entender aqui os comparatives que você utilizar no dia a dia para colocar mais intensidade no que você está falando, tá? Se eles for curtos, você já sabe a diferença. Se ele for longo, já sabe a diferença também. Então, curto vai adicionar o ER, tem um then depois do adjetivo. Já quando eles realmente são longos, você vai adicionar o more antes do adjetivo. E tem alguns adjetivos que não seguem essas duas regras. Eu já mostrei para vocês alguns nessa aula. Se você tiver interesse,
eu posso estar gravando uma aula específica para mostrar todos esses outros adjetivos que não seguem essas duas regras. Eu posso gravar e você vai ter um complemento perfeito sobre esse conteúdo.